Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no tutorial de hoje eu vou falar sobre uma parte um pouco técnica aí do Photoshop. Eu vi muita gente falando sobre Photoshop que está muito lento ou que está consumindo muita memória. Então, como que a gente pode otimizar aí o Photoshop para que a gente consiga trabalhar melhor no computador? Bom, se o seu Photoshop está muito lento, tá com dificuldade para abrir arquivo, salvar, provavelmente ele está com pouca memória disponível para ele trabalhar nas imagens que você quer trabalhar no computador. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar um pouco mais de memória no seu computador. Se você já tem memória suficiente no seu computador, o ideal é você dar uma checada e ver quanto de memória o seu Photoshop está utilizando. Para fazer isso aí, basta você entrar aqui em Photoshop, Preferências, e aí você vai escolher Desempenho. Esse é o caminho no Mac. No PC, eu creio que esse caminho esteja dentro de Arquivo. Você vai encontrar a opção Preferências e depois você vai lá em Desempenho. A hora que você entrar aqui em Desempenho, você vai ter esse painel aqui que vai mostrar para você o valor que você pode alocar aqui de memória disponível para o Photoshop utilizar. Você pode usar esse slider aqui também para alterar esse valor. Você tem aqui essa outra opção aqui de histórico e de cache. Aqui você tem o estado de históricos. Isso aqui é quanta informação o Photoshop vai salvar. Para você voltar naquele histórico, nessa janela aqui de histórico, quando você está trabalhando, ele vai salvando os estados do seu trabalho. Quanto mais estados tiver, mais memória isso vai consumir. Então, se você tiver com algum problema de memória aí, é interessante você baixar bastante esse estado de histórico. É lógico que se você estiver trabalhando, isso pode ser algum problema se você tiver que voltar alguns passos aí. Níveis de cache também, você tem aí 4. Se você tiver com problema de memória, é bom você baixar um pouco do nível de cache. Tamanho de ladrilho de cache aqui está em 128K, é o mínimo que você pode utilizar. Aqui embaixo ele também dá aqui, ó, define níveis de cache como 2 ou mais para obter um ótimo desempenho de GPU. GPU já entra em outra parte do Photoshop também que utiliza memória, que é a placa gráfica. Aqui ele não está usando a sua CPU, ele está usando sim a GPU, que é a parte gráfica. Então, se você tiver uma placa gráfica muito fraca, também você pode ter algum problema aí de desempenho no Photoshop. Aqui em discos de trabalho, aqui eu tô marcando aqui como ativo o meu HD principal. Eu tenho de espaço livre aqui 37 GB. É importante que você tenha bastante espaço livre no seu HD, ou um pouquinho a mais de pelo menos 15 GB, porque o Photoshop, quando ele está trabalhando, ele vai utilizar esse espaço livre também como uma memória extra ali, como um auxílio aí para ele trabalhar bem. Então, se o seu HD estiver muito lotado, pode ser que você venha a ter alguns problemas aí no desempenho com o Photoshop. Aqui já é a parte mais gráfica. Aqui ele está mostrando aqui a configuração da minha placa gráfica. Eu marquei essa opção aqui, usar processador gráfico, e aí você tem umas configurações avançadas aqui. Nessa configuração, isso aqui, essa parte aqui, ela é muito utilizada quando você vai processar vídeo no Photoshop, a parte 3D também, que são umas partes mais recentes aí no Photoshop. E que utilizam muito a sua placa gráfica e não só a memória RAM. Mas se você está com algum problema de memória e desempenho ruim no Photoshop, é aqui que você vai otimizar a sua máquina para que o Photoshop rode mais rápido. Agora, se o Photoshop está utilizando muita memória RAM, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é entrar no seu monitor de atividades e ver quanto de memória o seu Photoshop está consumindo. Aqui eu não estou fazendo nada, ele já está utilizando 406 megas. O Photoshop é realmente pesado, mas se ele estiver usando memória de forma abusiva, muita memória mesmo, só você entrar nesse painel novamente, que eu falei para vocês, e aí
Aqui dentro vocês podem conferir aí qual é a configuração que está na sua máquina e o que você pode fazer para baixar isso ou para dar uma diminuída aí no consumo de memória aí do Photoshop. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você está cadastrado no nosso canal, gostou desse vídeo, por favor dá um joinha aí, compartilhando nas redes sociais. Eu falei bem por cima mesmo, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem explicações sobre algum detalhe aqui que vocês não entenderam direito, é só perguntar aí nos comentários, eu escrevo para vocês ou até mesmo crio outro vídeo. E se você não está inscrito no nosso canal ainda, clica aí no botãozinho vermelho, inscreva-se. A gente tem vídeo direto aqui com tutorial, dica de download, falo sobre aplicativos para celular também que trabalham com imagens. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.